Então, hoje é um dia, como todos os dias são especiais, ó, toda florida, toda alegre. Por quê? Porque a nossa convidada de hoje é uma pessoa assim, muito alegre, muito feliz e tem tanta história bonita para contar da nossa cidade, da capital do Brasil, que a gente ama tanto, tá? Ó, foi ela que patrocinou a Café com Maria, porque ela é muito chique. Tá? Então ela disse assim, tem que ter uma caneca estilizada. Então hoje o nosso programa é com Nathalie, a nossa grande, eu chamo ela de socialite, mas ela não gosta. Quem é a Nathalie? Bem, Nathalie Osório, olha, Nathalie Ludovico Lacerda Osório. Ludovico é justamente, para que saibam, eu vim para Brasília em 1959, formada como normalista. Agora, vocês não vão acreditar, mas é real o que eu vou te dizer agora. Quem me trouxe para Brasília foi Dom Bosco. Dom Bosco? Dom Bosco. E que também depois me transformou administradora do Lago Sul. E eu provo tudo isso. Ah, sim, eu vi que você se assustou. Ocorre que eu estava me formando no curso normal. Eu sou normalista também. Você também é? Olha aí. Olha aí, a nossa afinidade já começa por aí. Ocorre que, na época, o governador do estado de Goiás era o meu parente, José Ludovico de Almeida. E eu sempre ia ao palácio comer pãozinho de queijo, cafezinho, né, com a tiracema. E nesse dia, eu disse assim, Tiracema, eu posso ir na Copa tomar um copo d'água? Claro, Nathalie. Nati. Porque o meu apelido na família era Nati. Nati, vá. Quando eu estou passando, eu vejo o Juca, José Ludovico de Almeida, apelido Juca, reunido numa sala, Germano Roriz, Dercílio Campos Meireles, tio do nosso, que foi nosso ministro aqui, né? Sim. E presidente do banco. Eu ouvi quando o Juca falava assim, temos que descobrir quem vai traduzir o sonho de Dom Bosco. Eu digo, Dom Bosco? Sonho de Dom Bosco? Eu fiquei parada. Eu parei, porque eu sempre fui devota de Dom Bosco, o santo da juventude, né? E que se preocupava com os meninos na rua e dava a eles acolhida. Eu parei. Aí ele dizia assim, porque Juscelino e Israel já vão para a Feira da Agropecuária para decidir para onde irá a capital da República. Eu digo, a capital da República? Para onde será Brasília? Eu falei, Dom Bosco, é você que vai me levar para lá. E é a você, meu anjo da guarda, que eu entrego essa missão. Sabe por quê? Todos temos o anjo da guarda quando nascemos. E o meu, eu não deixo de conversar com ele ao acordar e quando entrego também o meu dia. Aí eu falei, meu anjo, você que vai me levar para lá. Mas e como eu não sei? E o tempo passou. Passado o tempo, isso foi em 55. Um dia eu estou na matinê dançante. Olha, na matinê dançante. Na matinê dançante. Mas te falei que ela é alegre. Mas antes da matinê, era período de carnaval, a gente sempre fazia o retiro de carnaval. Tudo isso aonde mesmo? Goiânia. Goiânia. Eu sou goiana. Amo minha cidade, mas não troco Brasília por ela, não. Não troca Brasília, amor a Brasília. Gente, o fato é que eu vou tomar um cafezinho, hein? Tá. E obrigada pela caneca, viu? Olha, linda, linda, linda. Vamos brindar o nosso café. Vamos trazer um patrocinador para patrocinar esse programa. Gente, acontece que, de repente, vem um cidadão, cabelo grande, óculos assim, enorme, um ar de intelectual. E a gente estava numa mesa grande, né, amigas, e uma delas disse assim, meu Deus, é o meu apaixonado francês e vai me tirar para dançar. Aí todo mundo ficou olhando, né? Aí ele chega para mim e diz assim, dá-me o prazer desta dança, minha senhora. Olha. Senhorita, dá-me o prazer desta dança. Eu digo, me desculpe, você deve estar querendo pedir para dançar a minha amiga, a nossa amiga, Nathalie. Eu estou convidando você. Eu olhei assim, como ela gostava muito de contar vantagens, era mais velha que nós. Eu olhei e falei, vou. Fomos dançar. Decidida. Decidimos. Quando chega na pista, ele vira para mim e diz assim, Nathalie, quando eu lhe pedi para dançar, eu tinha um propósito.
é para pedi-lo em casamento. Eu falei, que loucura é essa? Me pediu em casamento? Você não me conhece? Ah, eu te conheço. Aí ele contou vários fatos. Há um ano que eu tento falar com você, mas não consigo. Ele contou uma série de fatos e eu falei, é verdade, eu me lembro disso, sim. Um dos fatos é que eu amava corrida de cavalo, né? Ia para o Jockey Club. Quando eu estou lá, ele disse assim, você se lembra um dia que você estava no jockey, em cima de uma cadeira, torcendo para o seu cavalo? Chegou um cavalheiro e lhe ofereceu a mão. Você me esnobou? Porque era eu. Você não quis, você não aceitou. Eu falei, me lembro sim. Mas vamos fazer o seguinte, eu olhei assim, as minhas amigas estavam todas encaradas em mim, aquela, né, que disse que era o francês, o arquimilionário francês que ia tirá-la para dançar. Eu olhei e falei assim, olha, tudo bem, mas eu não te conheço. Ele disse, então eu me apresento, gaúcho, vim do Rio Grande do Sul em 1957, sou o primeiro advogado de Brasília. Quando ele disse, o primeiro advogado de Brasília, você pode imaginar. Os meus olhos brilharam, meu coração... Brilharam, é o meu momento de ir para Brasília. Eu falei, meu anjo, será ele? Será ele o anjo de guarda que está... Pois é, será ele o que você ficou, que eu lhe pedi que mandasse eu cruzar o meu caminho? Olhei e falei assim, vamos fazer o seguinte, aqui tem muito barulho, tem o Cine Casa Blanca, ao lado tem uma sorveteria maravilhosa, vamos conversar lá. Foram 3 horas de conversa com um homem. E que durou quantos anos? Inteligente, culto, religioso, boa formação moral. Eu falei, é ele. Daí 1 ano estávamos casados. E durou quantos anos? Nós nos casamos em 59, ele faleceu em 2016. Quem é bom de matemática aqui? Façam a conta. Bem, professora é assim, caso. Ela não perde a oportunidade de ensinar. É verdade. Gente, o fato é que, quando foi em 1959, vim para Brasília, nomeada por Israel Pinheiro, alfabetizei a primeira turma de candangos em Taguatinga. Ela foi a primeira professora. Penso que é isso. Foi uma das primeiras, né, da equipe de Santa Sawyer, que era a nossa diretora, e Ernesto Silva, o grande Ernesto Silva, era o diretor da área de educação na Nova Cap, naquela época era Nova Cap. Eu fui contratada, uma das primeiras da Nova Cap. E, a partir daí, então, em 1960, eu era professora na Escola Classe da 308, ali em frente à Escola Parque, né? Com Estela dos Querubins, e no ano seguinte... Nossa saudosa Estela. A Estela dos Querubins. Foi minha secretária de educação, foi minha professora, foi tudo. Grande secretária, Estela dos Querubins. Gente, o fato é que depois Nathan, eu fui para o MEC... espera, eu vou... Por que você não gosta do termo socialite? Porque todas nós conhecemos Nathan como a grande socialite do Distrito Federal. E depois nós vamos começar aqui um momento da sua história com o nosso querido e saudoso Roriz. Por que você não gosta do termo socialite? Não é que eu não goste do termo socialite. O fato é que a minha vida não é só estar na coluna social, não é só estar sendo badalada como uma mulher bonita. Já fui muito bonita, né? Hoje estou com 83 para 84 anos. 83, como gente, ser bonita, olha aí. Gente? Tá vendo? Você pode chegar lá. Sabe por quê? Porque idade não é limite. Idade não é limite. Não é limite. É o que você pensa, é como você age, é como você faz. E eu sempre tive uma preocupação muito grande com o social, com a desigualdade social. Eu estou vendo aqui, ó. Então, quando me punham só nas colunas sociais e não falavam da nossa obra social, que é a Ação Social do Planalto, que nasceu, veja bem isso aqui, você quer que eu mostre, né? Eu quero, porque é uma coisa muito bonita, porque eu tive o privilégio, né, assim, quando eu cheguei aqui em 57, e eu ouvia falar nessa festa, mas era uma festa, assim, muito chique, não era? Bem, por que começou essa festa, a Casa do Candango? Conta tudo isso para nós, Nathan. Olha aqui. As nossas contemporâneas vão amar. A nossa
Querida deputada, sim, eu vou te dizer. Maria Antônia, que depois a gente falará quando nos conhecemos. Gente, a fundadora da Casa do Candango foi Carmela Salgado. E a Casa do Candango aqui conta histórias de uma festa e foi criada em 1960 justamente para amenizar a saudade que pioneiros e candangos sentiam dos seus estados. Olha que coisa linda. Sim, as pessoas vinham para cá, das suas regiões e tal, e chegavam aqui e ficavam tristes, não tinha. E você criou essa... Eu me lembro que sucesso que era aquilo. Porque nós, os candangos, eu me sinto candanga, eu ajudei a construir Brasília, como continuo fazendo até hoje, vínhamos com esse espírito, né, de desbravar, aquele entusiasmo de Juscelino Kubitschek, o carismático Juscelino Kubitschek, que nos enchia de entusiasmo, a esperança. Esperança é a chama que a gente via ardendo, né, na cabeça, no sentir, no viver de todos os pioneiros. E então, Dona Carmela Salgado criou a Festa dos Estados com a Casa do Candango. E era apenas para crianças e idosos. Só que as mães dos bebês, eu fui uma das voluntárias da Dona Carmela. Porque estando em Brasília desde 59, vocês vão de convir que quem chegava, meu marido, o primeiro advogado de Brasília, ele montou o escritório dele em 1957, não havia quem chegasse e não conhecesse o advogado, a professora. Aí Dona Carmela me convida para ser voluntária na Casa do Candango e presenciei quando as mães disseram, mas a gente tem não é só bebês, nós temos também os meninos maiores que vêm para o plano piloto, eles saem de casa às 4 horas da manhã e vêm para o plano piloto vender jornal e engraxar sapato, porque naquela época não tinha banca de jornal, menos ainda tênis, era só sapato mesmo. E com isso, então, nós fundamos a Casa do Candango. A nossa mentora, Dona Carmela Salgado, Luísa Távora, Nícia Marcílio, porque o marido dela era deputado federal. Que história linda, gente! E por isso que vieram para Brasília, né? E como deputado federal, naquela época, eles se dedicavam de fato para o social. E davam verbas, emendas, os empresários de São Paulo. Gente, isso aqui, primeiro gabinete dentário que atendia os candangos, as crianças, os seus pais, na Ação Social do Planalto, Meu Deus. em 1964. 64. Você, muitos aqui não tinham nem nascido. Que coisa linda, gente. Aqui as mães dos meninos. Depois, mais tarde, o lançamento da pedra fundamental da Ação Social do Planalto na L2 Sul. E com o lançamento da pedra fundamental, ajudamos muito, porque eu sou muito assim, que eu diria, quantas profissões eu teria se fosse escolher bem? Escolhi bem, professora. Professora. Mas sempre gostei de mexer com obra, com construção. E quando lançou a pedra fundamental da Ação Social do Planalto, passei a administrá-la. Me dê. E a Ação Social do Planalto, então, acolheu, né, nós começamos... Se a ação social sobreviveu, como temos hoje 58 anos, até 48 anos foi graças ao convênio com o governo do Distrito Federal. Porque não fora esse convênio, nós não teríamos como fazer a manutenção. Por quê? Você vai dizer, mas como convênio? Sim, porque naquela época o governo não tinha espaços suficientes para fazer o que hoje chamamos de contraturno. Então, não tinha nem salas de aula suficientes. A primeira sala de aula particular foi na Ação Social do Planalto. E fizemos convênio, então, com a Secretaria. A Ação Social entrou com o prédio, com as oficinas de iniciação profissional, porque o nosso lema era Educação pelo Trabalho. Na época não tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança trabalhava e aprendia, se capacitava. Pela experiência que nós vivemos com meninos e meninas na rua, nós concluímos que eles não se conformam com a situação de miséria. Não se conformam mesmo. Então, são muito inteligentes. E, às vezes,
se desviam do caminho por falta de política. Política do Estado. Políticas públicas. Política pública. Política do Distrito Federal. E também participação da sociedade. Porque o governo sozinho, ele não vai dar conta. E daí porque sempre convênios e parcerias. Quando nós começamos, foi em 1989, o nosso trabalho com meninos e meninas de rua, eu preocupada com aquilo, porque devota de Dom Bosco. Vocês entenderam porque a minha paixão pela história de Nathan-Ri? É porque eu tenho muita coisa em comum com tudo isso. Eu me espelhei muito quando eu cheguei de Minas Gerais, novinha, 19 anos, 18 anos. Eu já havia falar de você, Nathan-Ri. E quando o governador Roriz começou o governo dele em Brasília, que Sarney o nomeou, você já começou a fazer parte dessa história. O que seria do governador Roriz, da dona Wesley, se não fosse você? Você, eu ainda muito nova, muito jovem, eu via você, aquela mulher linda, maravilhosa, bonita. Pensa, gente, se com 80 anos... 84 anos, né? Ela ainda é uma jovem senhora e bonita desse jeito. Vocês imaginam assim, né? Aos 20 anos de idade. Era mais ou menos isso. E ela abraçou o social. Dona Wesley, tudo da Dona Wesley era Nathan-Ri. Como era o seu trabalho, Nathan-Ri? Como é que era que você conseguia fazer tanta coisa? Como era o seu nome mesmo na época? Não tinha essas secretarias. Como é que era? Me explica aí para o povo. Bem, o Roriz, a gente conterrâneos, né? Inclusive há um contraparentesco com o Wesley. Acontece que eu sempre fui uma ativista do meio ambiente. Ativista do meio ambiente. Ativista do meio ambiente, além de educação. E eu defendia muito, assim, o coletivo, o interesse coletivo. E eu era presidente da União dos Amigos do Lago Sul, quando aconteceu uma grilagem muito grande no Lago Sul, muito grande mesmo. E atendendo ao pedido da comunidade, nós entramos, fizemos todo um movimento, fizemos uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público agiu, atuou, acabou com a grilagem. E o governador Roriz chega para mim e diz assim: Nathan-Ri, eu sou candidato. E eu nunca ganhei no Lago Sul. O que eu devo fazer? Ah, é simples, governador. É muito simples, deixa comigo. Ele disse: você reúne a comunidade? Vamos reunir a comunidade. Reunimos a comunidade, tinha inclusive o presidente, na época, do condomínios, da região dos condomínios, ele participou também. E aí, quando eu estava preparando essa reunião com os moradores, a minha neta vira para mim e diz assim: vovó, eu não vi Brasília nascer como você, vovó, mas eu não quero vê-la morrer. Eu digo: pronto, é isso que você vai falar para o governador Roriz no dia da reunião. E vai pedir para ele transformar aquilo que o Ministério Público derrubou em um parque. E foi o que fizemos. Gente, uma reunião na casa do Tamanini, Fernando Tamanini, aquele pioneiro. A casa dele no Lago Sul veio do acampamento da Metropolitana, toda de madeira. E na hora que todos estávamos reunidos, a minha neta disse para ele disse: eleito que for, vai ser o primeiro ato que farei. E ele criou, então, naquela época, o Parque do Rasgado e hoje Bernardo Sayão. Nesta campanha ele disse: a comunidade que indicar e eu for eleito, eu nomearei para administrar o Lago Sul. Eis que a comunidade me indica, ele me nomeia e aí nos tornamos realmente grandes parceiros. Grandes amigos. Até. Grandes amigos. Amigos já éramos, mas aí mais que amigos, parceiros. E você, naquela época, a primeira mulher administradora, né, Nathan? Não, teve uma que ficou poucos meses mas anterior a mim. Aquela coisa, quem marcou, quem realmente honrou a mulher, quem legitimou a mulher. Porque nós não temos apenas que passar, nós temos que deixar uma história, nós temos que deixar um legado. Então isso é um legado que a gente deixa. E é o que eu sempre falo para as mulheres. Nós podemos, basta ter fé e foco. Eu vou, eu consigo. E hoje, quando eu trago Nathan-Ri para conversar Café com Maria,
É para nós mulheres, é para você que está em casa, sentada no sofá, de repente sem foco, desanimada com a vida. Basta você querer. É fé em Deus e foco, persistência, garra, determinação. Nada foi fácil na sua vida, né, Natânia? Não, nunca foi fácil. Mas uma das coisas que eu trouxe para Brasília foi quando eu conheci o padre Haroldo Ram em Campinas. E ele trouxe o movimento Eureka para a juventude. Eureka, me lembro. Fomos nós que trouxemos. Olha que coisa linda. E uma das coisas que ele também sempre dizia na Terri, é só repetir. Eu quero, eu posso, eu consigo. Quando você põe aqui, ó, segura a energia e diz, eu quero, eu posso, eu consigo, em Deus, eu quero, eu posso, eu consigo, você consegue. Outra coisa que eu posso dizer a vocês, meninas, e creiam, acreditem, nada na minha vida, pelo menos é assim, e dos meus filhos eu repasso também, nada que lhe acontece que pode parecer negativo, tenha certeza que tem o positivo dentro. Tenha certeza que você, sendo otimista, otimismo, entusiasmo, você pode procurar que você vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me acontecido isso, porque agora eu estou vendo o outro lado que eu não conseguia ver. O acidente que eu sofri, por exemplo, que fui livrada da morte, porque todos que me socorreram disseram, Natânia, isso é um milagre. Ó, quanta coisa eu já mudei quando passei por isso e só tenho que louvar e agradecer a Deus. Aumentou o meu entusiasmo por trabalhar com as crianças, já passaram por nós mais de 20 mil. Hoje nós estamos em São Sebastião. Na pandemia não teve uma mãe que precisou que dizer eu tive fome, porque as mães das crianças que nós assistimos, todas tiveram apoio da sociedade, porque a sociedade, quando ela é motivada, ela responde. É como aquilo que você disse, Maria Antônia, às vezes a pessoa está em casa e não sabe como nem onde. E como nem fazer. Onde, é. Não é verdade? Começa a ajudar. Uhum. Olha, só para vocês terem uma ideia, isso aqui, olha o drama que vive nossas crianças. Olha aqui. Aqui vocês podem perceber, por exemplo, isso aqui era uma menina. Ela estava na rua com o irmãozinho dela. E nós fomos visitar a casa na Ceilândia. Porque não adianta você fazer um trabalho social de fazer, aquilo chama, quando você só faz festas e promoções, isso chama filantropia. Mas a ação social do Planalto sempre trabalhou com a promoção humana. Então fomos à Ceilândia conhecer a casinha dela e por que ela estava na rua. Sabe por quê? A maioria das crianças vão para a rua? Porque o pai trabalha, recebe o salário e vai para o botequim pagar a conta da cachaça. Esse é o problema. E o governo é responsável, porque houve uma época do governo que eu trabalhei como voluntária da recuperação do alcoolismo, dos alcoólicos anônimos, porque alcoolismo, gente, não é negligência, é doença. É uma doença, assim como você tem, por exemplo, que você não pode ter o contato com o açúcar, o diabético, e o seu sangue reage, assim também aquele que tem o problema da doença, do alcoolismo, ele não pode ter a primeira dose. Então é fácil, não é difícil. E ela, quando descobriu, ela escreveu, Damião, não beba mais, Damião, nunca mais, Damião. Isso foi em 1992. Eu vou dizer uma coisa para vocês que ninguém conhece. Quando eu cheguei, Maria Antônia, e que vi aquela situação... Essa coisa mexe muito comigo. Eu saí de lá dizendo... Eu sou filho de pais alcoólatra e eu sei o que é isso. Eu frequentei a Randall durante 10 dias, eu me internei. Eu quero conhecer na profundidade o que é o alcoolismo, porque eu sei que vou poder ajudar muita gente. E então a gente conversa muito com essas crianças, com essas famílias, e eu escrevi, na minha casa, que não é casa, é de tábua, lona, papelão, sem chuveiro nem fogão, a água puxada da bica, na mangueira, desce a ladeira, vai para o giral, embaixo do sol.
Meu mundo é feio, negro, sujo, pó, poeira, lama. Vem, irmão, me dê a mão. A gente passaria aqui 2, 3 horas, né, Nathan, e não exploraríamos tudo que você tem a passar pra gente. É com muito amor e realmente temos muito a contar e falar para você, brasiliense. Você, jovem que não conhece Brasília, que não conhece a história de Brasília, que não conhece a concepção de Brasília. Você, empresário, que tanto quer destruir o Cerrado, que você, empresário, que quer transformar residência no setor comercial sul, é uma das escalas gregárias. Ela é fundamental ser mantida como está, porque Brasília é única. Brasília foi pensada, sonhada, planejada por Lúcio Costa e ela precisa permanecer preservando seus mananciais, as suas origens. Sabe por quê? Porque nós estamos no Planalto Central. Aqui não tem grandes rios, mas daqui nascem grandes rios e que vão para todo o Brasil. Tem a bacia, tem as 3 bacias, tem águas emendadas, minha gente. Conversem, me dê espaço que eu tenho muito a contar e a dizer. Olha, Nathan, vai ter que ter Café com Maria 2, com Nathan. Se os seus ouvintes aceitarem e desejarem. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. É um dos meninos que nos procurou na Ação Social do Planalto. Quando vi, eu perguntei, criança, o que te aconteceu? Eu fui espancado na rua por que seria um policial. Mas eu disse, vou te fotografar diante de Jesus crucificado, porque ele continua sendo crucificado até nos dias de hoje. Isso não pode mais acontecer. Sabe o que aconteceu? Como a gente trabalha com o resgate da cidadania, os meninos, aqui ó, inclusão social com os educandos da ASP, visitando o ministro da Justiça em seu gabinete. Eles pediram, professora, nós queremos ir ao ministro pedir justiça para o que aconteceu com o nosso colega. E eles colocaram, polícia, o seu papel é garantir às crianças o direito à vida. E hoje nós temos um policiamento no governo do Distrito Federal que a gente, olha, eu tiro o chapéu. Eu também. E aqui a gente vai encerrar Café com Maria Nathan 1 e logo nós teremos o 2, tá? Obrigada, amiga. Obrigada, querida. Obrigada, ouvintes. Vamos ouvir sempre comentar este programa Café com Maria, porque realmente o que aqui acontece é com a alma, com o coração. E nós vivemos um momento hoje que o mundo precisa de muita oração.